poder dar início, ok? Então, nesse ano, né, a gente está começando inclusive com muitas novidades, inclusive com novos membros aqui na nossa equipe do Núcleo Pedagógico. Para quem não me conhece, meu nome é João, eu sou PCNP João, de História. Oi, João, um instante. Oi, Ah, tá. Perdão. Eu tinha visto, não tinha começado para mim aqui a gravação, mas começou. Desculpe. Vamos lá. Obrigado. não, Desculpe. maravilha, maravilha. Como eu estava falando, né, para quem não me conhece, meu nome é João, eu sou PCNP de História. Eu acompanho, né, eu tenho trabalhado no Núcleo Pedagógico desde o ano passado, né. A nossa TPC, eu acredito que foi uma vitória a gente conseguir, né, continuar com essas demandas de ATPC de diretoria de ensino, porque principalmente no ano passado nós tivemos assim, momentos muito ricos, aonde conseguimos realmente abrir um diálogo, aonde nós conseguimos, né, trazer muitas práticas do professor em sala de aula, muitas ideias, muitas propostas, né, para discussão com toda a rede, com todos os professores aqui da cidade, né. Como já é de praxe, né, a nossa gravação já foi iniciada, né, vai ser disponibilizada posteriormente, então os professores que não conseguem nos acompanhar no período da manhã, eles poderão acessar essa gravação no contraturno, né, no período da tarde, né. A gente pede para que os professores deixem o microfone e a câmera desativados, né. O celular, né, deixar no modo silencioso para evitar aqueles ruídos, né, aqueles ruídos de transmissão. E no final da TPC nós vamos disponibilizar o formulário de participação, né, e para poder, como já é o nosso praxe desde o ano passado, tá? Pode mudar o slide, Luiz, por favor. Pode mudar, por favor. Então, iniciando, né, hoje, dia 16 de fevereiro, né, terça-feira, primeira novidade, né, nós estamos num horário novo, né, então a TPC agora vai ter início, né, toda semana a partir das 10 horas até as 11h30, e hoje nós trabalhamos o tema, pode voltar um instante, nós trabalhamos o tema orientações pedagógicas para o início do primeiro bimestre. Como eu já falei, os professores já estão nas escolas há muito tempo, né? Nós também já temos feito, inclusive, acompanhamentos, estamos visitando as escolas justamente para verificar essas dificuldades, esses problemas que possam estar acontecendo, né? E o intuito dessa primeira TPC é justamente a gente dar um início, dar um começo, né? Orientações pedagógicas para esse primeiro bimestre, né? A gente, lembrando, né, algumas coisas que aconteceram no ano passado, né? A gente está vivendo aí um ano que é um ciclo, na verdade, né? 2020 e 2021. Então, a gente retoma de onde nós paramos, né? Com algumas diferenças, tá? A nossa equipe sofreu uma mudança, né? Sofreu algumas alterações. Em breve, daqui a pouco os nossos PCNPs vão se apresentar para vocês, tá? Pode mudar, tá, Luiz? A pauta, por favor. Pode mudar o slide. Para a nossa TPC de hoje, a gente pensou mesmo num caminho de conversa, num caminho de início de atividades, né? Como eu já falei, nós estamos, assim, no momento de retorno, né? Inclusive um retorno presencial que, ao mesmo tempo, tem alunos em atividade remota, e o que a gente estabeleceu, o que a gente pensou nessa nossa primeira pauta, né? Então, os nossos objetivos para a TPC de hoje, nós pretendemos, né, apresentar as novas atribuições do núcleo pedagógico, comentar um pouco a respeito da presença do professor coordenador de agrupamento escolar, né, o chamado PECAI. No ano passado, os professores que participavam das nossas ATPCs, na nossa última TPC do ano de 2020, nós elaboramos um questionário onde os professores poderiam colocar sugestões de pautas, sugestões de temas para serem trabalhados
no ano de 2021, né? A gente ainda não tinha uma certeza de que continuaria essa estrutura, mas a gente lançou o questionário justamente para a gente poder verificar tantos pontos aonde a gente teria que melhorar na nossa organização de ATPC, como também o que os professores estavam enxergando como necessidades, como demandas, como possibilidades para serem trabalhadas nesse ano. Então, a gente, né, o PCNP Tiago vai abordar com vocês essa devolutiva deste questionário, tá? Depois, o nosso PCNP Leonardo, ele vai falar a respeito do acolhimento permanente dos alunos, né? E ao final, o PCNP Luiz, né, de tecnologia, ele vai apresentar novamente as funcionalidades do CMSP, da SEDUC, enfim, a parte de tecnologia. Uma coisa que vocês vão perceber esse ano é que a gente vai trabalhar muito em conjunto com o PCNP de tecnologia, tá? PCNP Luiz, porque a gente está no modelo que é um modelo híbrido. Então, por conta disso, a participação dele em nossos ATPCs, a gente vai procurar ter, né, uma grande colaboração por parte dele, tá ok? Pode mudar o slide, por favor. Então, aqui, pode mudar, por favor, Luiz. A gente tem um certo delay Pode passar para o próximo, tá? A gente tem um certo delay nessa exibição, né? Mas então agora, no primeiro momento, a gente vai estar fazendo essa apresentação, né, dos PCNPs, vamos falar um pouco a respeito das novas atribuições, né, do núcleo pedagógico, do que seria uma atribuição do PCAE, né, e também fazer também uma conversa a respeito desse começo de ano, dessa retomada, tá? Então, como eu já falei para vocês, né, eu sou o PCNP João, eu sou o PCNP de História, eu estou aqui no Núcleo Pedagógico desde o ano passado, né, eu entrei, aliás, não completei ainda um ano aqui nessa função, né, eu entrei em março de 2020, eu entrei em plena pandemia, né, e agora a nossa equipe, ela teve uma renovação, né, comigo vocês estão vendo aí, né, PCNP Tiago, de Filosofia. Tiago, quiser se apresentar, para os que não te conhecem. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Sou o PCNP Tiago, de Filosofia e Sociologia. Estou aí, né, a gente vem trabalhando nesse modo de ATPC online da Diretoria de Ensino desde o ano passado. A maioria já me conhece, mas para os novos, meu desejo de boas-vindas e, bom, estamos à disposição aí de vocês. Eu acho que o mais importante agora também é apresentar os PCNPs novos, né, João? Sim, sim. Luiz e Leonardo. Sim. Um Você. PCNP que veio, né, que veio somar, né, muito para a nossa equipe esse ano, o PCNP Leonardo Mamed, né, que está ocupando, o PCNP de Geografia. Léo, seja bem-vindo também, apresente-se para o pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, obrigado. Obrigado, João. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo Mamed, como o João falou. Sou professor de efetivo e geografia estava até ano passado, né, no Pujol. E agora eu vim, como o João falou, tentar aí, ou estar somando com essa equipe. Agradeço a oportunidade, né? É uma honra enorme trabalhar com o Thiago, com o João, com as demais áreas também de linguagens, ciências da natureza. E para mim está sendo um grande desafio. Eu estou adorando trabalhar no núcleo pedagógico, principalmente com relação a essas novas atribuições que o João vai falar posteriormente. E espero que eu ajude, contribua da melhor forma possível para o desenvolvimento do aprendizado dos estudantes, seja na área de geografia, seja nas ciências humanas, ou da forma como a gente conseguir contribuir com vocês. Obrigado, Léo. O Léo, ele
ele está trabalhando com a gente há poucas semanas, mas a gente já o vê ele tão integrado no grupo que, né, ele já está aprendendo, já está dando conta de muita coisa e junto com o Léo a gente também está com o novo PCNP, né, o PCNP Luiz Felipe, né, que muitos até já conhecem. O Luiz Felipe, inclusive, já deu orientação para os professores, né, no período do planejamento. Professor Luiz Felipe, seja bem-vindo. Quiser se apresentar para os professores. Obrigado, João. Meu nome é Luiz. Eu vou trabalhar aqui na parte de tecnologia. Meu desejo é poder contribuir com vocês naquilo que for possível. Tá joia? Um abraço. Valeu, Luiz. Bom, eu acho que para uma conversa inicial, né, nesse momento, eu acredito que o primeiro ponto seja justamente o que eu comentei, o que o Leonardo reforçou, que é a respeito das novas atribuições que o PCNP, né, o Núcleo Pedagógico, vai ter nesse ano de 2021. Né? A gente sabe que até o ano passado, o PCNP ele possuía um grupo de escolas onde ele acompanhava, onde ele apoiava tanto professores como também o professor coordenador das escolas, né? A gente trabalhava bastante nesse apoio, então, só para dar um exemplo, as meninas de linguagens, né, as PCNPs de português, de matemática, elas apoiavam também naquela semana de repasse, né, da EFAP. Então, o nosso trabalho, ele virava, ele era muito em função dessas questões, né, da gente poder verificar, assim, quais as demandas que a escola estava precisando e também quais as demandas formativas do professor. No início do ano, nós tivemos aí uma readequação dessas funções, e aí agora a nossa função enquanto PCNPs, né, enquanto núcleo pedagógico, é trabalhar muito mais prática docente. Então, eu, como PCNP de História, vou estar trabalhando, apoiando a disciplina, né, de História, o Tiago apoiando Filosofia e Sociologia, o Leonardo apoiando Geografia, e isso a gente vê, né, a gente fez um balanço, a gente vê como uma coisa muito positiva, porque, principalmente na possibilidade da gente poder colaborar, da gente poder dar sugestões para o professor em sua aula. Então, a nossa atuação vai ser principalmente nesse sentido, de apoiar vocês, professores, né, no dia a dia da escola, na questão de habilidades, na questão da elaboração, né, da aula em si, na questão de um trabalho formativo a respeito de como eu posso trabalhar principalmente com uma coisa que o currículo paulista chama de educação integral, né? Então, nosso trabalho para esse ano vai estar focado principalmente nessas questões. E desse modo também a gente tem pensado, a gente já tem estruturado mais ou menos o que vai ser a nossa formação durante o ano em ATPC, sempre buscando, né, esse diálogo com a disciplina, né? Aí vocês podem estar me perguntando, bom, então o professor coordenador vai ficar como, né? De que maneira? Aí agora nós temos, né, a criação dos PCAs, né, do professor coordenador de agrupamento escolar. Então, a formação do professor coordenador nas escolas, né, ela vai ficar a cargo desse professor, né, que é conhecido aí comumente como o professor, o PCAI, tá? E isso possibilita ao núcleo pedagógico, possibilita a nós, PCNPs, um trabalho acompanhando de perto a disciplina, né, o professor. Então, dando subsídios, dando orientação, enfim, apoiando no seu dia a dia com o aluno e com as aulas, ok? Bom, eu acho que, dito isso, né, a gente precisa falar também de uma grande, assim, de mudanças que vem acontecendo na rede, né, nos últimos anos. Então, nós estamos aí num processo que esse ano está atingindo o primeiro ano do ensino médio e que ele está todo ligado à questão do currículo paulista, né? Então, nós temos aí um material, né, um currículo que foi aprovado, esse ano foi aprovada a etapa do ensino médio, ela começou, né, ela começa esse ano com as primeiras séries, nós teremos a TPCs onde
nós vamos focar nessas questões, vamos focar nesses detalhes a respeito de como vai ser a atuação do professor nas aulas, né, do ensino médio. E nos anos finais, né, no ensino fundamental, anos finais, também a gente vai estar trabalhando principalmente as questões relacionadas a como o professor, né, ele pode preparar o seu material, pode preparar as suas aulas, baseando-se num conceito muito importante que está no currículo paulista, que é o conceito de educação integral. Então, até eu selecionei aqui, no documento do currículo paulista, que vocês encontram no site efap.educação, quando vocês começam a ler aquele documento, logo no início, na página 28, existe a seguinte expressão. Então, até eu vou destacar algumas partes desse documento. Então, que é o compromisso com a educação integral. Então, ele fala o seguinte, que o currículo paulista, ele considera a educação integral como a base da formação dos estudantes do Estado, independente da rede de ensino que frequentam e da jornada que cumprem. Dessa maneira, afirma o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, elencando as competências e as habilidades essenciais para a sua atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos. Isso aí está na página 28, e eu enxergo que quando o currículo fala de compreender, principalmente sociedade contemporânea e cenários complexos, a gente enxerga ali as nossas atribuições enquanto ciências humanas. Quando nós pegamos as habilidades, quando nós pegamos, né, o material, ele é muito direcionado principalmente a essa criação, a esse estímulo, ao criticismo, a você verificar a realidade, a você questionar, a levantar esses questionamentos. Então, isso como se dá? Se dá principalmente a partir de 10 competências gerais. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque, como eu falei, a gente vai trabalhar isso durante o ano, e quem quiser pode acessar o site da EFAP, né, efap.educação, e fazer o download tanto desse material currículo paulista, como o material currículo etapa ensino médio. Então, basicamente assim, a gente trabalhar por competências significa a gente trabalhar integradamente conceitos, procedimentos, atitudes, né, valores. Então, enxergar, ter uma visão diferente de como é o processo de ensinagem, de como se dá isso daí, né? E principalmente nesse momento que a gente fala, né, que é um momento de retomada, uma coisa muito importante é a gente pensar o seguinte, como foi o ano 2020, como será o ano 2021. A primeira orientação que a gente recebeu, e é inclusive um ponto pacífico, todo mundo concorda, é que o primeiro foco que a gente deve ter em mente é a questão desse trabalho de uma recuperação. A gente enxergar as habilidades essenciais, a gente enxergar, principalmente os professores que continuam nas mesmas escolas, que já têm um perfil de turma, que já têm uma intimidade com as turmas, né? Enxergar como foi o trabalho em 2020 e o que eu preciso, principalmente até o mês de abril, o que eu preciso pegar, trabalhar com esse aluno no sentido de uma recuperação. Então, a gente sabe que novos materiais vão ser elaborados, né, já foram elaborados e serão distribuídos. Então, a principal novidade é o caderno do Currículo em Ação, né? O Currículo em Ação ele vem substituir o material do São Paulo Faz Escola, mas ele só vai ser disponibilizado, ele só vai chegar provavelmente no início de abril, porque justamente nesse começo de ano, né, de fevereiro até março, abril, a gente deve focar os nossos esforços para esses trabalhos com recuperação. Existe até uma expressão, né? A gente precisa trabalhar massivamente em relação a isso, fazer para isso um diagnóstico de como que estão os nossos alunos, do que a gente considera como habilidade essencial, o que a gente precisa que o aluno compreenda para pensarmos num caminho de seguir adiante.
Esse material do currículo em ação ele já está disponível para download, os professores já podem fazer o download, já podem consultar o material, mas como eu já comentei, ele vai ser disponibilizado, ele vai começar a trabalhar mesmo a partir do, vamos dizer, do segundo bimestre, a partir do mês de abril, né? Final de março, começo de abril, tá? Então, junto disso, a gente vai ter esse desafio, né, com o novo ensino médio. Nós vamos, durante o ano, reservar bastante tempo da nossa TPC para conversar a respeito dessas demandas que irão surgir, mas também propor projetos, propor ações na escola, onde a gente enxerga que as ciências humanas podem, né, trabalhar articulando, né, competência, articulando essa visão de educação integral. Então, tudo isso vai fazer parte do que a gente pretende para esse ano. Bom, como eu falei no início da nossa transmissão, a gente tem uma mudança nos nossos cronogramas de ATPC. Então, para quem lembra, né, no ano passado, os professores que faziam ATPC, no nosso horário era diferenciado, a gente entrava mais cedo, né? E esse ano, olha, esse aí foi um comunicado que chegou nas escolas, que é específico para o dia de hoje. Então, para quem já está desde manhã logado, né? Já está logado na EFAP ou está participando da TPC desde o primeiro momento na escola, deve ter percebido que a dinâmica agora ela segue da seguinte maneira. Então, das 7 às 7h45 ou da 1h30 às 2h15, nós temos o tema local, que é o tema tratado na TPC Escola. Então, é o momento que você se reúne com o seu coordenador, né, e vai tratar das demandas, dos assuntos relacionados à escola. Depois, das 7h45 e foi até às 10 horas, então nós tivemos aí 3 momentos, vocês podem ver pelo quadro, nós tivemos aí 3 momentos onde a EFAP deu a formação. Então, nesse caso, nós tivemos hoje sendo trabalhados os seguintes temas, né? Então, nós tivemos o Fundamentos do Currículo, né, de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Projeto de Vida, né, Avaliação Formativa e Socioemocional, né? Esse daí foi, inclusive, a partir do Instituto Ayrton Senna, né? E, na sequência, agora às 10, nós iniciamos o nosso TPC-DE com 2 tempos. Então, onde a DE vai seguir com esse planejamento, onde vai seguir dando orientações, seguir com os tratados que dizem respeito aqui, no caso, à nossa diretoria de ensino. E o último tempo, né, que é das 11h30 ao meio de 15, ou das 6 às 6h45, é o desdobramento aonde a escola, né, onde o professor, a partir do que ele viu durante o dia, né, de pauta, de orientação, de sugestão, ele vai pensar na sua escola, no como eu vou trabalhar isso, como eu vou fazer a aplicabilidade dessas coisas. E aí, principalmente, né, entra a questão que eu comentei com vocês, o núcleo pedagógico continua à disposição. Então, assim, os convites para, olha, eu estou pensando em uma prática, eu tenho uma eletiva, o núcleo pedagógico, ele pretende esse suporte, principalmente, olha, eu vou verificar, de ajudar nessa questão. Então, esse é o nosso cronograma de semana A, nós estamos numa semana A, então, assim, grosso modo, 1 tempo de escola, 3 tempos EFAP, 2 tempos DE, voltando para a escola. Quando nós temos semana B, que será a próxima semana, aí a gente não tem o momento diretoria de ensino, tá? Então, como que vai funcionar? Nós temos lá 2 tempos de escola, com essas pautas locais, né, com essas pautas escolares, demandas que a
O João, ficou sem áudio. Tá tudo bem aí? O João vai tentar retornar ali o áudio. Pode tocar aqui, João? Bom, dando continuidade ao que o João estava falando, a semana B, ela vai contar com os dois tempos, né, das 7 aí às 8h30, com um tema local, com as demandas locais da escola, principalmente relacionadas ao levantamento, né, os diagnósticos, que vai ser trabalhado aí pelo PC. Depois vai ter a formação, continua, né, com a formação às 8h30 com a EFAP, que vai ter 3 tempos, né, até as 10h45. E aí os dois desdobramentos que vão acontecer das 10h45 ao 12h15, na parte da manhã. E aí, o que é importante frisar para a gente nesse desdobramento, né? Os professores, eles vão contar com esse tempo para poder se articular melhor com o grupo, né, da área dele, no nosso caso aqui de Ciências Humanas, sem a presença, nesse caso, do PC, né, e vão desdobrar as pautas tanto da própria UE, da unidade, né, da escola, quanto da IFAP, permitindo que ele tenha mais autonomia. Então, vai ser importante a gente utilizar, né, os professores, e como o João já tinha colocado também na semana A, utilizar esse desdobramento para poder desenvolver melhor as pautas locais, né? Utilizando os materiais que a EFAP está trabalhando, principalmente relacionado ao currículo. Nesse caso, agora, até abril, a gente está trabalhando com a recuperação, que o Tiago vai abordar na sequência. E então, sobre esses dois momentos, né, que vão acontecer em semanas distintas, A e B, a gente tem esse cenário, né? Com o passar do tempo, eu acredito que a gente vai se acostumando, né? Ainda teve uma alteração, como o João colocou, em relação a horários, que qualquer dúvida vocês vão poder também colocar no formulário que a gente vai disponibilizar para poder a gente atender, acolher essas dúvidas e tentar, ou como aqui no próprio chat, né? Estou vendo que tem algumas interações que já a gente vai tentar abrir, está com o tempo bem enxuto, por conta desse atraso que houve no início também, mas todas as perguntas elas estão salvas aqui, a gente vai tentar responder da melhor forma possível, né, encaminhar. Tiago, tá me ouvindo? Estou sim, Léo. O Luiz pode passar o slide? Obrigado, Luiz. Você, Tiagão. Léo, obrigado. Perfeito. Valeu por dar o suporte aí para o João. Perdemos o áudio do João, né? Ele faria essa parte que o Léo acabou pegando para fazer. E aqui eu vou passar muito brevemente a pesquisa que a gente fez na última ATPC do ano de 2020. Sobretudo, o mais importante, a gente viu naquele questionário que foi enviado para os participantes da última ATPC de dezembro do ano passado, foi com relação aos temas sugeridos por vocês, professores, né? Então, fizemos, a princípio, um levantamento de 4 temas, que foram os que mais se destacaram ali na sugestão dos professores, e vamos apresentar, então, essa retomada, né? Vamos retomar o formulário com as sugestões de vocês, e eu vou, muito brevemente, comentar sobre o programa de recuperação e aprofundamento da aprendizagem. Bom, então, no formulário, a gente extraiu do formulário do ano passado a questão da avaliação, né, das ATPCs,
tivemos 150 respostas, né, avaliando a TPC por meio de uma nota de 1 a 4, sendo a 1 a menor nota e a 4 a maior nota. Tivemos 109 respostas, nota 4, 38 respostas, nota 3, e 3 respostas, nota 2. Pode passar, por gentileza, Luiz. Com relação aos temas sugeridos, a gente destacou, por enquanto, né, os temas que mais apareceram ali. Foram 81 respostas, né, e os temas que se destacaram são currículo paulista, geração Z, temas transversais e articulação entre as áreas do conhecimento. Então, a gente vai estruturar as nossas APPCs daqui para frente, né, tentando atender aí a essas sugestões de vocês. Lembrando que a gente tem um compromisso, né, como o João já falou ali no início, de, nesse primeiro bimestre, trabalhar mais intensamente, né, a recuperação e o aprofundamento da aprendizagem. Então, vamos tentar trazer esses assuntos dentro desse contexto que estamos aí, de um único ciclo, 2020-2021, né, lembrando que a gente está retomando as aulas presenciais neste ano, então temos aí esse desafio de avaliar, diagnosticar os alunos, né, acolhê-los e propor aí estratégias para sua recuperação. Bom, um ponto muito importante, né, a figurar aqui hoje, nesse nosso primeiro encontro, lembrando que esse primeiro encontro de hoje, ele é apenas uma conversa mesmo, né, uma tentativa de nos afinarmos um pouco diante de tantas novas orientações, tantas mudanças, né, de acompanhamento. Então, a proposta da TPC hoje é justamente tentar trazer o que é essencial para esse começo de ano, né, para esse começo de bimestre. E a recuperação, ela é um ponto crucial, né, que a gente vai trabalhar daqui até abril. Até lá, a gente ainda não tem o caderno do aluno e do professor, do currículo em ação, né? Então, a gente vai ter vai se esforçar, né? Vai ter esse enfoque, sobretudo, na recuperação aí e num trabalho com as habilidades essenciais. Então, um ponto-chave para a gente retomar o diagnóstico que foi feito no ano passado nas unidades escolares. Desde que o programa de recuperação e aprofundamento foi lançado no segundo semestre do ano passado, a gente veio fazendo aqui, né, no âmbito da diretoria de ensino, com as 42 escolas, um levantamento mesmo de alunos prioritários por turma, das habilidades em defasagem, né, um levantamento, um diagnóstico específico ali das turmas. Então, é muito importante que vocês, né, professores, neste momento, tentem sintonizar aí o plano de ensino de vocês, né, o traçado que vocês vão dar para as aulas de vocês neste começo, com esse diagnóstico que já foi feito. Nós não teremos neste ano a avaliação diagnóstica de entrada, haverá a AD, ela vai vir como uma proposta de amostragem, né? Só 4 turmas da diretoria de ensino vão realizar a avaliação diagnóstica. Então, a sugestão da SEDUC é para que a gente utilize a avaliação diagnóstica que foi realizada no final do ano passado, em dezembro, né? E junto a essa avaliação diagnóstica, não sei se vocês se lembram, vieram também ali na plataforma CAED aquela sequência de atividades digitais, né? Aquela sequência, aquelas sequências chegaram num momento difícil para a gente, que a gente estava num momento de encerramento do ano, um ano complexo como foi, né, o de 2020. Tinha a avaliação diagnóstica que veio, que foi, a gente estava realizando uma AP, né,
diagnóstica que era presencial. Ela foi feita em algumas fases, não sei se vocês se lembram, né, tentando realizar ela digital até a chegar à impressa, que era impressa pelos diretores, né? Se eu não me engano, a terceira fase dessa avaliação ela era impressa, ou quarta, tenho que retomar isso. Porém, há uma dúvida, né, que a gente tem percebido nas escolas, se essa avaliação ela vai vir impressa, mesmo a do ano passado. Não. No ano passado, os diretores que têm acesso, né, a essa prova na plataforma CAED, e eles imprimiam para aqueles alunos que não tinham conseguido realizar, né, para os quais não foi possível realizar no formato digital. Tá? Então, a orientação, né, que nos chega para que a gente utilize esse material, né, de dezembro como um diagnóstico para início do ano. Tá? Então, a gente aqui da diretoria, né, nós aqui do núcleo pedagógico, reforçamos, então, também essa retomada, não só das avaliações, né, essa sequência de atividades e a avaliação diagnóstica que veio para a gente no final do ano passado, na plataforma CAED, mas também essa retomada do diagnóstico feito na unidade escolar de cada um. Os PCs trabalharam arduamente nisso, junto com o núcleo pedagógico, e pode ser que algumas unidades escolares onde houve mudança de PC, né, a gente não tenha essa interlocução tão assim viva, como se fosse com o PC que estava ali presente no momento do diagnóstico, mas este documento, né, com certeza está presente na escola, é muito importante retomar, justamente para a gente fazer uma análise, uma leitura de cada sala, né, das salas para as quais eu ministro minhas aulas, e tentar planejar aí as minhas aulas de acordo com a realidade aí daqueles alunos. Então, lembrando que essa elaboração de estratégias, né, pedagógicas, ela deve considerar sempre as formações do centro de mídias, essas necessidades das turmas, como eu já trouxe, e as habilidades essenciais, né, tendo em vista sempre as habilidades essenciais 2020 e 2021. Nós vamos, as habilidades essenciais estão disponíveis, né, disponibilizadas no site da IFAP, mas nós vamos também enviar para vocês, junto com o material dessa TPC, a planilha com essas habilidades para cada componente curricular. Acredito que a maioria aí já tenha, mas para aqueles que ainda não têm acesso, como de costume, a gente sempre envia depois da TPC a gravação para as escolas, junto ao material utilizado aqui. Tá? Então, a gente anexa também essa planilha com as habilidades essenciais. Ok? A minha parte hoje seria essa, né? Tratar deste diagnóstico aí com as turmas das unidades escolares e não perder de vista, né, o programa de recuperação e aprofundamento, e mesmo porque a gente só começa a trabalhar com o currículo em ação a partir de abril. Então, daqui até lá, a gente tem essa perspectiva de um trabalho permanente de recuperação e tentando conciliar a recuperação, o acolhimento, né? O Leonardo vai tratar disso, a gente, né, tem um documento aí orientador para as atividades de acolhimento emocional. Então, eu já passo a palavra para o Leonardo, que vai dar seguimento a esse assunto. Léo, valeu. Obrigado, Thiago. Dando continuidade, né, o Thiago tinha expôs aí sobre a importância da retomada da recuperação. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Léo. Tá. Beleza, aqui deu uma travadinha aqui, tá? Beleza. Sobre as dúvidas, só para eu não perder também de vista, o João está conseguindo acompanhar aqui. Obrigado, Celso. O chat.
Se permanecer, é importante encaminhar, depois a gente vai deixar um espaço no formulário que a gente vai mandar da presença do pessoal. Se ainda permanecerem as dúvidas, né? Mas vamos lá. Esse terceiro momento a gente vai abordar aqui agora o acolhimento permanente dos estudantes, né? Como o Thiago falou, tem um documento, que depois vou colocar a capinha dele aqui no fim, em outro slide. Mas o importante é a gente, para além dos documentos, né? Eu acho que todos os professores também estão vivenciando agora essa transição, né? Ou essa forma aí de ensino híbrido, né? Como vem sendo chamado. E a gente tem estudantes em diversas situações, né? Então é importante a gente acolher, receber o estudante por meio de uma escuta permanente. Então o acolhimento ele vai se estender aí pelo menos até finalizar toda essa situação de pandemia que a gente vem passando, ou após até. A gente não sabe como vai ser a situação específica de cada estudante, de cada sala de aula, de cada escola, enfim, da própria rede estadual, né? É importante também ressaltar que a autonomia de vocês na TPC, né, como eu já chamei a atenção antes, naqueles desdobramentos, o professor também tem essa autonomia além de desdobrar as pautas do CMSP, dialogar com os colegas, né, com os professores também que participam, que lecionam nas mesmas turmas, para que possa conhecer melhor a realidade do estudante, né, para tentar atender a algumas particularidades. A gente não consegue atender todas, mas precisa considerar isso, né, verificar possíveis dificuldades deles, né, tem alguns, né, que provavelmente tiveram alguma defasagem, né, ou todos. A gente não precisa conhecer isso, né? Elaborar o diagnóstico para apoiar melhor o desenvolvimento das habilidades essenciais. Então, embora o André até comentou que não veio material, etc., mas a gente levar em consideração as habilidades essenciais, né, que vão sendo trabalhadas aí ao longo, principalmente desse primeiro bimestre, que vai ser um pouco mais extenso. Retomar o diagnóstico do ano de 2020, né, para elaborar as ações agora do início de 2021. Algumas escolas já estão nessa pegada, outras estão iniciando esse acolhimento mais socioemocional, né? Como a gente veio até da formação agora que estava no CMSP, né, sobre o projeto de vida, mas trabalhar principalmente esse acolhimento. Lembrar de considerar também esse contexto, né, da pandemia, como já tinha falado antes, que o estudante ele vai às vezes no máximo 2 semanas à escola presencialmente, então ele vai ficar ainda, embora a gente esteja no processo de retorno. Esse retorno é muito gradual e ainda opcional para o estudante, né? O estudante que estará plenamente no ensino remoto, esse também que tem alguma comorbidade, precisa ficar em casa, e aquele estudante que não tem acesso nenhum. Então, a gente enfrentou isso no ano de 2020, vai continuar enfrentando em 2021, então a gente precisa considerar isso nesses acolhimentos, ou nesse acolhimento permanente dos estudantes. Próximo, aqui, ó. Então, esse é o documento orientador de acolhimento emocional, tá? Elaborado aí pelo Programa de Melhoria de Convivência e Proteção Escolar, o Conviva. E aí tem uma atividade que eu coloquei só um exemplo, né, sugerido até pelo PCNP Thiago, do mapa da empatia, né? Então, nesse documento tem várias sugestões e várias orientações que o professor, a nova sigla, né, o POC, o professor, se eu não me corrija se eu estiver errado aí, é professor orientador de convivência, que é o antigo PMEC, né, o mediador, e as escolas que têm esse professor mediador ainda, ele já deve ter em mãos esse documento e pode orientar melhor a gente, nós aí, professores da diretoria, e o professor, o vice-diretor também, que cuida dessa parte do convívio. Então, o professor é obrigado a aderir a essas atividades? Não, é só uma sugestão, ou às vezes ter um contato, passar o olho no documento, ver o sumário ali, para ver o que interessa, às vezes, para a gente estar mais assim, preparado para esse acolhimento permanente
E é lógico que a gente tem que pensar, embora seja uma função específica do vice-diretor ou do POC, é importante a gente entender que esse acolhimento tem que ser feito, a gente precisa estar o tempo inteiro compreendendo esse contexto na realidade dos estudantes, tá? Agora, Luiz, pode passar? Esse quarto momento. Aí agora o nosso PCNP Luiz, né, de tecnologia, ele vai fazer uma breve exposição para vocês sobre algumas novas funcionalidades, né, do CMSP. E aí eu passo a palavra para você, Luiz. Olá, professores. Bom dia. Bem, se algum de vocês participou, eu fiz uma orientação técnica sobre como lidar com o diário de classe, algumas funcionalidades do CMSP. E o que eu queria compartilhar com vocês é que todas essas novas funcionalidades, nós estamos produzindo tutoriais, tanto em vídeo quanto escritos. Onde eu encontro esses tutoriais? Então, eu criei aqui um Google Drive, onde vocês vão encontrar todos esses tutoriais em PDF, bem como o canal do YouTube Tecnologia Pinda, onde ficam os tutoriais em vídeo. Então, se tiver dúvida, quiser retomar, é interessante fazer uso desses dois links aqui para ter acesso aos tutoriais, tanto em vídeo, né, para quem prefere ver acontecendo, quanto em PDF para quem gosta de ler o passo a passo e executar. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês melhor isso aqui, tá? E essa semana, domingo, entrou em vigor o que eles chamam de dashboard, né? Um nome complicado para o que, na realidade, é um relatório dos alunos que executaram as atividades e dos alunos que não executaram as atividades que são disponibilizadas pela equipe do CMSP São Paulo. A funcionalidade do professor compartilhar a sua própria atividade dentro do CMSP ainda não está disponível. O que vocês podem compartilhar é um arquivo PDF ali com eles. Mas as atividades do CMSP que os alunos já responderam, você consegue ter acesso, saber quem respondeu e quando respondeu. Eu vou mostrar isso também para vocês. Outra coisa interessante de abordar é a adesão ao chip. Então, o governo distribuirá chips para os servidores, tá joia? Quando vocês entrarem na sede, pode ser que apareça para vocês essa informação aqui. Então, ao colocar que aceita, você está fazendo adesão ao chip. O seu CPF, o seu nome ficará disponível para o trio gestor conseguir vincular ao chip que você receberá. Não é obrigatório, então é uma adesão. Quem tiver vontade, quiser aderir, vai dar o aceite e vai receber o chip. Quais são as características desse chip? Então, todo mundo que receber esse chip vai ter 5 GB de internet para pesquisa, vídeo no YouTube, o que quer que seja, 200 minutos de ligação para telefones, 200 mensagens SMS, que hoje em dia eu acho que pouca gente usa, e o WhatsApp limitado. Então, esses são os recursos disponibilizados pelo chip, tá? Deixa eu só conferir o tempo aqui. Bacana. Bem, só algumas noções, tá? Então, o professor vai ter 5 GB de internet para utilizar. Uma pequena noção, são estimativas, porque varia. Um episódio de 20 minutos numa Netflix, numa Amazon, num serviço de stream, na qualidade HD, ele consome em média 1.1 GB. Ou seja, em 1 hora de uso de um serviço de stream em HD, você gastou 3 GB. Com isso dá para ter uma noção. Evidente que quanto mais eu abaixo a qualidade do vídeo, menos internet eu gasto, tá joia? Por isso que eu coloquei aqui também que no YouTube varia muito, né? Mas em média, na qualidade mais baixa, você consegue assistir 3 horas de vídeo. Com isso, vocês podem ter uma noção quando enviam algum vídeo para o aluno, né? Do quanto de dados ele vai gastar. O chip do aluno, a primeira leva vai ser distribuída para os professores e, posteriormente, ao terminar esse processo de distribuir para os servidores, começará o processo dos alunos, tá joia? Bem, eu vou mostrar agora para vocês a funcionalidade do dashboard, tá joia? Rapidinho aqui. Então, eu vou parar de compartilhar aqui para poder compartilhar outra tela com vocês. Perfeito? Vamos lá. Compartilhar. Aqui. Pronto. Eu creio que vocês estejam vendo aí a minha tela do Google Chrome. Alguém pode confirmar para mim, por favor? Se está sendo
se está conseguindo... Tá sim, Luiz. Eu consigo ver. Consegue? Ótimo. Então é o Consegue me seguinte, ouvir também? sim. Só para Beleza. mostrar para vocês, esse aqui é o canal Tecnologia Pinda. Vocês vão ter o link, né? O link está no PowerPoint. E aqui ficam os tutoriais em vídeo que a gente produz. Embaixo de cada tutorial em vídeo tem o link para o Google Drive, onde ficam os tutoriais escritos. Então, por exemplo, como fazer o acesso do aluno. Então, tem aqui, você vai clicar, tem lá um tutorialzinho, um passo a passo de como fazer. Inclusive, é interessante, tem esse arquivo aqui, CMSP Diário Online FAQ, que ele foi montado em cima das perguntas que mais surgiram na orientação técnica. Então, às vezes, alguma dúvida que você tem pode ser que esteja aqui. Então, que são dados patrocinados, desde coisas mais básicas, quanto perguntas mais técnicas de como compartilhar um arquivo. Enfim, é interessante vocês, professores, darem uma explorada aqui, caso tenham dúvida. Mas vamos lá. Como eu acesso o dashboard, que nada mais é que um relatório? Então, eu estou com a sede aqui, emprestada por uma colega. Eu vou vir aqui em Centro de Mídias, tudo bem? Depois de clicar em Centro de Mídias, eu vou clicar em Relatório de Tarefas CMSP. Feito isso, eu vou selecionar Diretoria, a escola que eu tenho interesse, o tipo de ensino, a série e a turma. Perfeito? Selecionei a turma que me interessa, coloco em pesquisar. Guardar um pouquinho, pronto. Aqui eu tenho o tal do dashboard, que nada mais é que um painel com gráficos para eu verificar. Então, nós temos, né, nessa sala, 289 atividades não entregues e 26 atividades entregues. Aqui a gente tem quais atividades, né, a barra. Lembrando que o verde sempre indica o que foi feito e o vermelho indica o que não foi feito. E aqui eu tenho o aluno. Eu quero observar se o meu aluno fez ou não fez. Então, nós temos um exemplo aqui de uma aluna que já fez algumas atividades. Eu vou clicar na aluna, clicar em ver detalhes. E aqui, então, eu tenho quais atividades a aluna fez e em que data. Então, só reparar, né? Essa atividade foi publicada pelo CMSP dia 10/2 e já dia 11/2 a aluna respondeu. Uma dúvida frequente é, mas eu tenho o gabarito, eu sei se o aluno respondeu certo ou errado? Não, por enquanto, o que está disponível aqui é se o aluno executou as atividades ou não executou as atividades, perfeito? Essa é a nova funcionalidade. Lembrando que essas atividades são as do CMSP, as atividades que os professores vão distribuir, vão colocar, essa funcionalidade ainda não foi implementada, tá joia? Queria deixar um recado aqui, a Bruna e o Marcos deixaram uma mensagem que esta semana eles estão fazendo algumas modificações dentro do sistema. Então, essa semana pode ser que haja alguma instabilidade, principalmente nessa parte das atividades, mas nenhum aluno vai ser prejudicado, não vai haver prejuízo nenhum. É só o sistema se atualizando, né, se preparando para as novas funcionalidades que vão surgir. Perfeito, professores? Queria ver se tem algumas dúvidas, né? Tudo bom, Sim. João? Tudo bom, agora com o chat novamente habilitado, né? E Joia. nós temos duas questões, né? Lembrando que a gente previu, né, agora um momento de interação, caso tenha ficado alguma dúvida a respeito do que a gente abordou até agora na nossa TPC. Então, a gente tem aqui uma dúvida do professor Vicente, perguntando qual será a operadora. Você tem essa informação de qual vai ser a operadora desse... A operadora foi feito uma análise de quais operadoras funcionam melhor por território. Então, vai depender da escola. Então, o governo fez isso, né, por causa de antena, enfim. Então, essa distribuição é feita baseada em qual operadora atende melhor a região em que a escola está. Eu não tenho a tabela aqui de qual escola tem qual operadora, tá joia? Mas Perfeito. o trabalho do Estado foi esse, foi analisar qual operadora funcionaria melhor dada a localidade da escola, não da casa do professor. Ok, perfeito. O professor Paulo Henrique,
ele colocou aqui a seguinte questão, né? Oi, Luiz, outro dia apareceu essa mensagem e acabei clicando em não aceitar, né? Mas estou reconsiderando essa opção. Ele está falando a respeito da opção do chip, né? Caso eu desejar aceitar esse chip, como poderei proceder? Então, aquela mensagem, né, que os professores já estão tendo acesso quando eles entram na Secretaria Digital, o professor acabou clicando em não aceitar e ele quer saber como ele pode fazer agora, caso ele... né? Joia. Na sede, lá na sede dele, tem uma opção Gestão Escolar. Ao clicar em Gestão Escolar, tem um botãozinho lá, Adesão ao chip. Ao clicar ali, ele consegue alterar, tá joia? Então Maravilha. Gestão Escolar, Adesão ao chip. Clicou ali, consegue alterar, tudo bem? Também avisando, né, que o SNP Luiz, ele colocou, né, o Drive disponível, então no chat da reunião, o Drive está disponível aí com esses materiais que ele comentou, tá? E o canal do Tiago, YouTube também. e o canal do YouTube também. SNP Tiago tem a palavra. Luiz, obrigado, né, pela apresentação e pelo esclarecimento aí das dúvidas. Lembrando, né, João, a gente está nesse momento nosso aqui de interação e que é importante, né? A gente fez de tudo para dar conta dessa falha que tivemos no começo, né? Para suprimirmos um pouco de nossa fala, né? Eu, Leonardo e o João, para tentarmos nos adaptar a a esse tempo, né, que nos restou diante dessa dificuldade inicial. E lembrando que tem muitos professores que ainda não conseguiram, então, assim, para, né, acessar a TPC, para mantê-los mais tranquilos, né, tem PC me escrevendo, professor também, nós iremos disponibilizar essa gravação, né, logo assim que a gente fizer, que a gente baixar a gravação, a gente envia para as escolas. E neste momento agora de interação, é importante, né, a gente aproveitar, já que conseguimos, né, primar por manter este tempo, já que é um momento de muitas dúvidas também, a gente deixa aberto, como a gente sempre faz na interação, aquele professor que quiser participar abrindo áudio, câmera, é só levantar a mão, né, solicitar ali, e aquele que quiser continuar participando por chat, né, só escrever ali no chat. Então, nós abrimos este momento para caso alguém tenha alguma questão com relação a esses assuntos que foram tratados. Tiago. Sim. Perdeu, João? Eu, só aproveitando, né, para quem não teve acesso, eu não sei se cortou a sua fala um instante. Mas, assim, nós tivemos, no momento de fala, na minha fala, na fala do Leonardo, na fala do Tiago, a gente teve algumas interações que a gente já respondeu diretamente no chat, tá? Então, uma especificamente relacionada à questão das escolas, né, acompanhamento de escolas. Então, como eu falei no início, né, agora a proposta é que nós vamos acompanhar todas as escolas, dando trabalho focado na disciplina, né, disciplina de História, disciplina de Filosofia e Sociologia, disciplina de Geografia. Então, a escola, né, ela entra em contato com a gente está sempre aqui disposto e aí a gente mobiliza os esforços para atender a determinada demanda. Eu estou vendo aqui que acho que entrou uma questão, a questão relacionada ao chip, né? Que o Luiz também já acabou de falar, que depende da localização e é feito todo um estudo por parte do governo de São Paulo. Ok? Uma coisa importante, que até eu estava comentando com o Tiago e também comentei com o Luiz, foi que quando o Luiz comentou a respeito do gasto, né, de dados de internet, é importante também o professor atentar a essa questão, né? Porque, por exemplo, como a gente viu, né, naquele slide que foi apresentado pelo PCNP, assistir um filme por Netflix consome muitos dados, né? Então, o professor tem que ficar atento, às vezes, até nas indicações, porque se ele indicar filmes, indicar coisas desse tamanho, desse porte, o aluno pode acabar consumindo todo o pacote dele e fazendo apenas essa atividade. Então, a gente precisa também ficar atento a essas questões. Tá ok? Leonardo, falar alguma coisa? Tiago? E os professores também, a gente está com o chat aqui disponível para as integrações, tá?
tanto da fala do início, como desse momento que o PCNP Luiz comentou. Também deve ter falado, né? Também frisar, né, que a gente está dando essa atenção aqui para a recuperação, para o diagnóstico, e principalmente também porque agora, nessa semana, a gente está no momento aí do cronograma do MMR, que é um momento de mentoria nas escolas, né, e que o PC, diretor, vice-diretor, enfim, os gestores e também os professores, sobretudo de língua portuguesa e matemática, né, vão fazer a análise ali dos resultados, dos indicadores da escola. Este ano a gente vai partir, né, do plano de melhoria da escola, não mais do IDESP, mas do IDEB, né? Então há uma mudança ali de análise e de estudo ali de nível de proficiência, né? A gente sabe que a escala de proficiência do SAEB é um pouco diferente da do SARESP. Então a gente está essa é uma primeira semana de sondagem, de investigação ali das defasagens, né, e aquela sondagem inicial do problema da escola, né? Ainda não demos início à metodologia, porém a gente está no suporte, os PKs vão estar no suporte nas escolas e nós no núcleo também, para tratar, né, desse primeiro momento diagnóstico aí de cada unidade escolar. Então, caso vocês, né, tenham, eu falei em língua portuguesa e matemática, porém nós sabemos que todos os componentes, né, articulam aí de forma integrada. O João já mencionou, trouxe no início que o eixo aí do currículo é a formação integral, né, do sujeito. Então, a gente sabe que cada componente tem a sua presença e a sua elementaridade ali, né, nessa formação. Então, caso algum professor, né, que tenha dúvida, é muito importante conversar ali, porque a gente diagnosticando, né, o problema ali da escola, seja o desempenho ou fluxo, e conseguindo elaborar as nossas estratégias de ensino-aprendizagem, né, afinadas, né, sintonizadas com o problema da escola, é óbvio que a gente tem muito mais a oferecer para os alunos do que se a gente estiver sintonizado, né, dissociado dessa investigação. Então, a equipe escolar, ela precisa estar sempre trabalhando conjuntamente, né, independente de se a avaliação tem um enfoque maior em língua portuguesa e matemática. Sabemos que essa articulação, né, esse trabalho conjunto, ele é fundamental para a aprendizagem do aluno. Então, era isso que eu gostaria de falar também, né, sobre esse momento que a gente está de diagnóstico e identificação do problema da escola, para poder, posteriormente, elaborar o plano de melhoria. Léo, quer falar algo? Sim. É importante também ressaltar, eu chamar atenção tanto para a gente vai chamar atenção aqui para a área de ciências humanas, né, mas eu acredito que com todas as áreas, os PCNPs vão abordar isso também. Qualquer problema, né, que for verificado, essa semana mesmo aconteceu, né, dessa semana passada para essa, que vocês identificarem relacionado ao desenvolvimento do currículo, seja nos anos finais, né, no fundamental, ou do ensino médio, pode encaminhar para a gente. Acho que o ideal seria encaminhar para o núcleo, para o PCNP da área, seja de história, do componente, né, de história, de filosofia, sociologia ou geografia, que a gente consegue dar um encaminhamento assim, encurtar às vezes o caminho para tentar resolver o problema para o professor, né? Então, aproveita aí que a gente está agora, né, munido também dessa atribuição principal, que é apoiar vocês no desenvolvimento curricular, e a gente está aí à disposição, né? Tem o telefone do núcleo, 3649-0155, é isso, Thiago, João? E no final agora também do slide aqui, a gente vai disponibilizar os nossos contatos. Então, entre em contato com a gente, que a gente tenta dar o melhor encaminhamento. E no futuro, né, já vou adiantar, a gente está recebendo a formação, os professores também vão receber esse apoio relacionado às mudanças que vão acontecer
de 2021 para 2022, né, que já estão começando a ser implementados agora nesse ano, relacionados ao novo ensino médio. Então, peço que fiquem assim, se tranquilizem, né, nós estamos recebendo as orientações ainda há tempo, né, para as adequações, e no futuro a gente vai abordar isso também, e o Centro de Mídias também vai abordar lá na IFAP. Beleza, Léo. Nós temos aqui algumas perguntas que estão surgindo, direcionadas ao Luiz, né? Então, ele já respondeu a primeira, que era a respeito do acesso ao Classroom, né? Aí nós temos aqui a questão de poder, né, de conseguir enviar o link de atividades, né, de outras plataformas para a turma do chat do CMSP. Então, se o PCNP Luiz quiser abrir a câmera para responder, Licença, essa foi uma João. dúvida do professor Fábio. Sim. Maravilha? Professor, quando você, por exemplo, dentro do Classroom, se você usa o Google Forms ali dentro e o aluno acessou o Google Classroom com o e-mail que ele recebeu da secretaria, ele vai fazer uso dos dados patrocinados. Caso você envie um link que jogue ele para acessar um Google Forms fora do Classroom, ele vai cobrar a internet. Tudo bem, professor? Se tiver com mais dúvida, porque é bem técnico, pode entrar em contato que eu exemplifico melhor, demonstro, a gente faz um bate-papo, porque é bem técnica essa pergunta. Mas, basicamente, dentro do Classroom, se dentro, o Classroom, né, é um programa, se eu estou dentro dessa plataforma Classroom e faço uso do Google Forms ali dentro, e o aluno, detalhe, o aluno acessou com o e-mail da secretaria, não cobra. Não adianta também o aluno acessar o Google Classroom com outro e-mail, tá? Que daí vai cobrar, tá vinculado ao login dele da secretaria. E qualquer aporte externo, né, qualquer link que leve ele para fora, que não seja dentro do CMSP, dentro do Classroom, com o e-mail, vai ser cobrado, tá bom, professor? Espero ter ajudado. Ok, obrigado, Luiz. Aproveitando, né, vou pedir para você já mudar a nossa tela. Eu acredito que já estamos com o nosso tempo ficando, né, curto. Então, a gente está disponibilizando aí, eu também vou disponibilizar pelo chat, o nosso link para o registro de participação, ok? Aí você pode acessar pelo QR Code ou por esse endereço aí, eu coloquei no chat. Os professores que estão em aula, teve uma pergunta da professora Josimere, nós, assim que encerrarmos a reunião, nós vamos disponibilizar, vamos enviar para as escolas, e aí eles poderão assistir, né, no período da tarde, a nossa reunião de ATPC. Isso vai ser uma prática, né, toda a ATPC vai ser gravada e vai ser disponibilizada, e vai ficar, inclusive, dentro do grupo, né, de ciências humanas, e para que o professor possa consultar, tá? Então, assim que nós encerrarmos, a gente já disponibiliza também a gravação, tudo bem? O link está colocado aí, né, o link do Forms, pedir para os professores preencher, tá? Tem possibilidade pelo QR Code, tem a possibilidade de acessar diretamente, né, o formulário. No mais, eu acho que já está na hora de irmos para o momento agradecimentos, né? Eu gostaria de agradecer. Fala, Tiago. Com relação aí do formulário, né? Lembrar só aos professores que tem professor que não estava no ano passado. A gente iniciou, Sim. Talvez a gente tenha tido problema de acesso hoje, justamente porque nós fizemos uma reunião tábula zero aí, né, digamos assim, porque a gente não tem equipe formada, a gente tem a equipe do ano passado, mas achamos que seria mais prudente não utilizarmos a equipe do ano passado, porque muitos professores ou gestores não estão mais nas suas funções ali, né, e a gente vai iniciar uma nova equipe de ciências humanas. Então, é importante que vocês indiquem para a gente no formulário, tal como é solicitado ali, o e-mail de domínio professor, o @professor de vocês, que a gente vai formar a equipe. E só para entenderem assim muito sucintamente, a equipe ela funciona bem melhor porque a gente vai ter o calendário ali, sempre que for o comunicado de ATPC, vocês recebem no calendário da equipe de ciências humanas. O material a gente pode disponibilizar ali na equipe também, todos têm acesso.
Então, é muito importante que você indique o seu e-mail, @professor, tá bom? Era isso que eu gostaria de falar, João. Se tiver alguma outra orientação quanto ao formulário, acho que vale a pena, né? E é isso, passo a palavra. Maravilha, Tiago. Como o Tiago falou, né, nós vamos construir vamos começar do zero, né? A gente está iniciando a nossa equipe ano 2021 a partir dessa reunião, porque a gente percebeu que realmente aconteceram muitas mudanças, né? Professor saiu, acabou assumindo vice-direção, assumindo coordenação. Nós temos a entrada de muitos professores novos, né, que não participaram no ano passado. Então, muito das questões, talvez, que possam ter acontecido no início dessa nossa TPC de hoje foi em relação a isso, foi por conta dessa adequação, né, para a equipe. Mas, provavelmente, a partir da próxima semana, a partir da próxima reunião, né, daqui a 15 dias, o evento já vai ficar agendado, né, pelo calendário, sempre lembrando, né, para ele ter o acesso pelo e-mail @professor, que é onde vai ser disponibilizada todas as informações, tá? Reforçando novamente, né, que os professores que tiveram dificuldade em acesso ou que nesse momento estão em aula, né, a gravação vai ser disponibilizada, né? A gente está gravando a nossa reunião, nós vamos enviar isso para as escolas, para todas as escolas, e aí fica tranquilo em relação a isso, que a ideia também é não prejudicar ninguém, por conta que a gente sabe que essas demandas tecnológicas, elas são demandas que a gente não consegue prever, são coisas que, né, a gente está numa sociedade cada vez mais voltada para essas demandas, e a gente está aprendendo muita coisa a partir da prática em si, né? Então, quando o Leonardo fala sobre as formações desse ano, né, a gente tem aí um desafio realmente, né? Então, as ATPCs, nós vamos buscar esse espaço mesmo de conversa, esse espaço de diálogo, especialmente quando a gente for tocar a questão de novo ensino médio, a questão das demandas que estão chegando para o ano de 2021, né? Então, novamente, gostaria de agradecer a todos, né, pela participação na reunião. Gostaria de agradecer o Leonardo, o Tiago, o Luiz, pelo suporte. Tá dando uma travada, João. Falhou o seu áudio. Passado. Obrigado pela devolutiva do ano passado. E é isso. Eu passo a palavra. Tiago, João, quiser valeu. finalizar, Luiz. Deu uma falhada no seu áudio, mas assim, acho que é um momento mesmo de agradecer, né? Agradecemos aí a compreensão de todos, porque tivemos essas dificuldades hoje aqui, né, no Teams, o link enviado para as escolas, tal como já foi dito, tem muita gente entrando aqui, né, até agora no finalzinho da nossa reunião. Então, só para esclarecer, tivemos sim problemas de acesso, o link que foi enviado, ele estava obstruído de alguma forma, né? Então, foi gerado outro, a gente tentou socializar o mais rápido possível, né, pela rede. Então, assim, tivemos uma participação até bem expressiva diante desse problema, mas vamos, então, trabalhar, né, para montar a equipe e tentar evitar essas falhas de acesso nas nossas ATPCs, que vão ser regulares. Agradecemos muito essa compreensão, então, de vocês, né, o empenho aí de vocês para estarem conosco neste momento, e também desenvolvendo aí nas escolas, né, os seus trabalhos. Sabemos de todas as dificuldades neste momento de modo híbrido aí de atuação, então contem conosco. É sempre importante lembrar e frisar que é uma honra trabalhar com essa equipe toda aí de ciências humanas, né? Professores dedicados, gestores que estão sempre aqui participando da nossa TPC, escrevendo para a gente, tirando dúvidas. Então, assim, vamos manter esse elo de comunicação entre nós para que a gente possa fortalecer e aproximar cada vez mais nosso trabalho. O Leonardo, acho que ele trouxe muito bem essa palavra, né, de que essa formação do núcleo agora depende muito aí da comunicação com vocês, né, das necessidades de vocês. Então, até falando, gostaria muito de agradecer também o Leonardo e o Luiz,
né? São 2 PCNPs que entraram agora, neste ano, mas que já estão aí compondo com a equipe de forma muito bem integrada e harmonizada. Sejam muito bem-vindos aí, né, ao núcleo pedagógico, ao trabalho aí de formação, às escolas. Tenho certeza que todos os participantes aqui também já estão nessa receptividade e abertura para vocês. Eu passo até, então, a palavra, agradeço a todos os participantes aqui, passo a palavra para o Leonardo e o Luiz também, que a gente possa ir encerrando aqui o nosso horário de ATPC. Muito obrigado e uma boa semana de trabalho a todos. Obrigado também, boa semana para todos. Obrigado, Tiago. Tiago, só uma questão que a professora Magali colocou aqui. A gente entende, né, e sabe que isso está acontecendo, né, essa dificuldade dos alunos acompanharem o CMSP, principalmente em áreas que a gente já percebe que a conexão, tanto a parte estrutural, né, quanto o próprio aluno tem dificuldade de acompanhar. E nosso núcleo, a gente está tentando, da melhor forma possível, considerar isso para elaborar formas de apoio. Eu peço assim, eu acho que o João e o Luiz e o Thiago vão concordar, para entrar em contato com a gente, para a gente até tentar estudar uma forma de melhor apoiar vocês, assim, para conhecer essa realidade e melhor apoiar, né? E aí, me despedindo, eu agradeço novamente, é um prazer enorme trabalhar com essa equipe de ciências humanas, o Luiz, de tecnologia e todos, né? A gente tem ali uma equipe muito boa, muito forte e disposta, né? Tá apoiando os professores, que esse é a nossa principal função. Então, encaminhe para a gente as demandas e a gente, da melhor forma possível, a gente vai considerar aquilo que tiver dentro das nossas possibilidades e o que não tiver, a gente vai encaminhar a essas demandas, né? Eu agradeço novamente e passo a palavra aí para o Luiz. Queria agradecer a todos e colocar isso que o Mamed falou, né, naquilo que vocês precisarem, entrar em contato para a gente poder ajudar na medida do possível, né? Dentro do que tiver ao nosso alcance, a gente vai ajudar. Tudo bem? Então, queria só agradecer. Obrigado a todos. Qualquer coisa, só entrar em contato. Bom, obrigado a todos. Eu acho que agora o Luiz pode encerrar a nossa gravação. Como eu falei, nós vamos disponibilizar essa gravação para as escolas, para que todos os professores possam ter acesso, tá? Então, Joia. Luiz, por favor. E